Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da Sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma santa porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós leremos do versículo 25 ao versículo 32. Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao verso 32. O tema da nossa mensagem nesse dia é: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Diz assim o texto: por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não entristeçais o Espírito Santo. A carta aos Efésios é a conhecida carta da igreja, a carta de uma eclesiologia profunda, de um ensinamento sobre a origem da igreja. Ele começa mostrando como a igreja surgiu na eternidade, como Deus, em sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalharam para que a igreja surgisse e como essa igreja, que nasceu como fruto do projeto de Deus, deve andar neste mundo. A partir do capítulo 3, Paulo começa a mostrar na sua carta as implicações éticas dessa nova comunidade de fé, dessa nova humanidade criada em Cristo Jesus. Como é que ela deve andar? Ele nos alerta nesse texto para a exortação à santidade. Paulo começa dizendo: deixem a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O pai da mentira é o diabo. Jesus disse aos fariseus de seus dias: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira e aquele que anda com Jesus deve falar sempre a verdade, um para com o outro. Mas como falar? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira é uma reação humana, é uma reação natural diante de algo que você não gosta, que lhe traz transtorno, que gera algum tipo de dificuldade, de aborrecimento em você. É normal, é natural você se irar, mas você não deve dar vazão à ira, porque quando você está irado, você está a um passo de pecar. Quando você está irado, você pode cometer um ato de violência, agredir alguém, partir para agressão física. Quando você está irado, você diz coisas que não deveria dizer, você agride, você ofende. Muitas vezes no calor da discussão você diz coisas que você não pensa, mas o único intuito naquele momento é ferir o outro, é agredir o outro. Por isso que Paulo deixa claro: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não fique irado o dia todo, não vá dormir irado, não acorde irado, isso é pecado. Não se ponha ao sol, não permita que o sol se ponha e você ainda tenha ira no seu coração. Tenha a capacidade de se libertar dessa ira. Por quê? Versículo 27. Não dê lugar ao diabo. Quando você está irado, você está na iminência de pecar. Você pode estar dando abertura para o diabo, dando lugar para o diabo cirandar a sua vida, trazer transtorno, trazer problemas, trazer conflitos, trazer consequências maiores. Perceba quantos incidentes e tragédias poderiam ser evitadas se as pessoas seguissem esse exemplo de Paulo. Perceba no trânsito quantos acidentes, quantos crimes, quantos homicídios, quantas agressões seriam evitadas no lar, quantas ofensas,
quantas mágoas, quantos ressentimentos seriam evitados se as pessoas vigilassem seu momento de ira e não pecassem. Porque aqueles que vivem em Cristo Jesus devem revelar a nova vida, a nova criatura que foi gerada por Deus no seu dia a dia. Por isso, aquele que furtava não furta mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que acudir ao necessitado. Não há espaço na Bíblia para a cultura da ostentação. Na Bíblia há espaço para a cultura do auxílio ao necessitado, do socorro ao seu irmão que está em necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É por isso que o crente não fala palavrão, não fala imoralidades, não conta piadas indecentes, porque a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se você ouve uma pessoa praguejando, falando imoralidades, indecências, contando piadas de duplo sentido, é porque o coração dessa pessoa está cheio dessas coisas. Mas a um crente que teve o seu coração regenerado por Deus, ele deve falar palavras que produzam edificação, quando for necessário, para que transmita graça aos que ouvem, para que comunique amor, compaixão, piedade, misericórdia, bondade, porque nós precisamos comunicar graça. Fazendo tudo isso, não entristeceremos o Espírito de Deus, que é o nosso selo, a nossa garantia para o dia da redenção. Por isso, longe de nós, toda amargura, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem como toda malícia. Não pode haver amargura no seu coração. Se alguém te feriu, perdoe. Se alguém te machucou, deixe para lá. Não pode haver cólera, ódio no seu coração. O ódio excita contenda, está na palavra de Deus. Você é um crente em Jesus Cristo, perdoe. Não permita que haja ódio, não odeie a ninguém. Não odeie a um partido político, não odeie a um político, não odeie o seu inimigo, não odeie aquele que te feriu. É proibido odiar. Jesus não permite que você odeie ninguém. Não pode haver ira, gritarias, blasfêmias no seu coração, bem como toda malícia. Você não pode ser maledicente, você não pode ser malandro, você não pode ser malicioso, invejoso, desejar o que é do outro. Pelo contrário, antes, sede uns para com os outros benignos. Tem que haver bondade nas nossas relações, compassivos, compreensivos, cheio de compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O padrão de perdão do cristão é o perdão de Cristo. Eu ouço muita gente dizer assim, eu perdoei, mas eu não quero me envolver com essa pessoa, arrisquei essa pessoa da minha vida. Isso é um erro, porque esse não foi assim que Cristo nos perdoou. Cristo nos perdoou e nos reinseriu na sua história, nos reconciliou com Ele. Isso é perdão. Mas fulano não merece meu perdão. E quem foi que disse que eu e você merecíamos o perdão de Cristo? Mesmo assim ele perdoou, porque ele perdoou baseado na graça e não no mérito. E é esse o padrão que nós temos. Mas ele não merece, ele não quer, ele é um sujeito ruim, perdoe, porque você precisa se libertar da amargura, da cólera, do ódio. Perdoar é libertador. Assim como Cristo nos perdoou, devemos nós perdoar a todos aqueles que nos ofendem, porque Cristo foi capaz de perdoar aqueles que o feriram na cruz. Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que Deus nos abençoe nesse dia com sua graça, em nome de Jesus.